Gênesis 18, versículo 9, e vai dizer assim a palavra do Senhor: E disseram-lhe: Onde está Sara, a tua mulher? E ele disse: Eis aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por esse tempo de vida. E eis que Sara, a tua mulher, terá um filho. E ouviu a Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abrão e Sara já velhos e adiantados em idade. E já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado eu tornarei a ti por esse tempo de vida, e a Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Eu não ri, porque temeu. E ele disse: Não diga isso, porque você riu. Levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma e Gomorra, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visse que Abraão certamente, ele vai ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para guardar o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Aqui um pedaço da história de Abraão, onde vem aqueles anjos, e Deus ali falar com Abraão, e ele vem dar uma palavra a Abraão. Ele vem dar um veredito que Deus já tinha falado outras vezes: você vai ser pai. E se a gente acompanhar e estudar a história de Abraão, você vai ver que o ser pai para Abraão, Sara ser mãe, isso vem de muito tempo atrás. Eles tinham um desejo dentro deles. Acho que todo mundo já teve um sonho, um desejo, um plano dentro do seu coração que nasceu assim, e você fica orando a Deus, buscando a Deus, pedindo a Deus, e você sente que aquilo vai ser realizado, mas talvez não chegou ainda o tempo. Então Abraão e Sara, eles caminharam, foram para o Egito, voltaram, teve a guerra contra os reis, eles viveram muito tempo, e todo o tempo que eles viviam com esse sonho dentro do coração deles. Foram anos, foram vários anos, foram uma vida, foi um casamento com um sonho, com um propósito dentro do coração. E nesse dia Deus ele apareceu, começou a falar com eles ali, e Deus ele dá a palavra para Abraão, fala: cadê a Sara? Sara, como uma boa esposa, atrás da cortina ali, atrás da parede ali, ouvindo a conversa do Abraão, e começa a dar risada, e ali tem até uma repreensão, assim, falando: por que ela está dando risada? Eu estou falando, vai acontecer. Então aquele desejo havia no coração de Abraão e de Sara. Por mais que o tempo passou, por mais que a mulher, a Sara, não tinha mais o ciclo natural da mulher, que Abraão já estava velho, avançado, o seu corpo amortecido,
Com tudo o que tinha passado, havia ainda uma chama que queimava dentro do coração de Abraão, dizendo: eu tenho uma promessa do Senhor, e essa promessa vai acontecer. Então o tempo, as circunstâncias, a vida, tudo que passou, não tirou um fogo que tinha dentro do coração de Abraão. E durante a vida de Abraão, Deus, aqui, Ele instigou Abraão a ser pai. Você vai ver que no começo da vida, da história de Abraão, ele vai ter um servo, Eliezer, que ele era um servo ali que ele trouxe, que ele cuidava, que ele tinha tudo sobre a casa dele, sobre aquele servo, e ele trabalhava, e Abraão achava que ele ia ser o herdeiro. Depois daquele servo, você vê que Abraão, ele vai ter uma experiência com Ló, que vai caminhar com ele, vai viver com ele, vai ter ele, por mais que ele era um sobrinho, Abraão tinha ele como pai, como filho, e cuidou dele. Depois vai ter Ismael. Então a vida de Abraão foi toda Deus ali mostrando, dando aquele gostinho, falando: viu, tá vendo, vou alimentar esse desejo dentro do seu coração, eu vou alimentar isso, para que você não desanime, porque eu vou realizar isso na sua vida. Então às vezes Deus, Ele não vem e nos dá de primeira, Ele vai instigando, Ele vai nos mostrando, Ele vai nos animando, Ele vai fazendo, e quando a gente olha, Deus, Ele vai transformar a situação e fazer realizar essa promessa. Porque o desejo de Abraão não era Abraão. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, olha só o que diz, Filipenses 2, versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então aquilo que você está, sabe, se você identificou como Abraão um desejo dentro do seu coração, sabe, um sonho dentro do seu coração que já talvez está há anos, e talvez a vida está passando e você, como Abraão e Sara, está vendo as possibilidades, está vendo aquilo que você sonhava, parece que não está acontecendo. Saiba que esse desejo, a vontade, vem do Senhor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer e o efetuar. Então Deus fez você querer, mas é Deus que vai fazer isso acontecer na sua vida. Então temos que entender, esse desejo não é algo da sua cabeça, e você sabe do que, quando eu falo isso, é algo específico, que está passando anos, está passando meses, está passando tempo e ainda está no seu coração, e você muda de lugar, muda de cidade, muda de casa, e você continua com aquilo no seu coração, e passa assim, e acontece algumas situações, que você fala assim: ai, mas parece que vai acontecer. Abraão, ele tinha ali o Ló, e falava assim: talvez é Ló que vai herdar tudo, não, agora é Ismael vai, mas não era o filho da promessa. Mas chegou o tempo que Deus falou: ao tempo determinado da vida, que é o tempo da gestação, Sara vai conceber, e você vai ter um filho, a promessa vai cumprir na sua vida, aleluia. Temos que entender isso. E olha no versículo 19, o que ele fala, vou ler de novo 19, porque eu tenho conhecido, que Ele vai ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus falou: eu tenho uma vontade no coração de Abraão, eu tenho o desejo de Abraão, eu estou colocando, eu vou realizar, porque esse desejo, essa vontade tem um propósito. É como um trem, sabe o trem tem a primeira máquina que puxa, e depois daquela máquina que puxa, tem os vagões. Então se um vagão, ele se desconectar daquele que puxa, todos os outros vagões ficam parados, porque toda a força está no primeiro. Então Abraão ali, ele está fazendo essa conexão, Deus está falando: eu sei, Abraão, que você está conectado em mim, e eu estou puxando a sua vida,
E atrás de você vai vir Isaac, que vai vir Jacó, vai vir Israel, vai vir a salvação do mundo, porque está sendo puxado. Eu sei que vai acontecer a salvação de todo mundo. Então esse desejo que eu tenho no meu coração é apenas uma migalha de todo o plano maravilhoso que Deus tem para nossas vidas. Se Deus está colocando um desejo, eu tenho um desejo que vai acontecer isso, eu preciso disso, e tem anos que eu tenho orando, eu faço campanha, já fiz 7 semanas, 7 voltas na igreja, 7 dias de oração, 21 dias de jejum de Daniel. Continue acreditando, continue crendo, porque você é aquele que está conectado, e isso vai trazer a sua família, vai trazer os seus filhos, vai trazer outros que vão estar conectados nessa promessa, indo para o plano do Senhor preparou para você. Abraão e Sara viveram um momento difícil. Sara mesmo, quando, imagine, ali ele tendo uma palavra, direta, dizendo: no tempo da vida, o tempo determinado, 9 meses, vai nascer. Ela começou a dar risada. Ela chegou num tempo que ela falou: nossa, eu estou velha. Abraão já não tem mais vida, mas aquela já está velho, já passou o tempo. Ela dá risada. E às vezes a gente começa a perder a esperança. Mas ali o Senhor falou: viu, não ria não. Eu estou dando uma palavra direta para a sua vida, que isso vai acontecer no nome do Senhor. Mas agora eu faço uma pergunta, e responda a você mesmo com sinceridade: por que Deus não dá o filho logo? Quanto tempo daquela passagem que fala: sai da tua terra, da sua parentela, até nascer? Por que Deus não deu lá na frente, lá atrás? Por que passou por tudo isso? Por que passou por Ismael, por tudo aquelas situações, guerra de reis, problemas? Por quê? Parece que Deus, Ele trabalha na contramão da nossa lógica, e você deve entender isso. Você deve sentir, Deus parece que trabalha na contramão da nossa lógica. Sabe, o que Ele quer na realidade é trabalhar com aquilo que você deseja, aquele desejo que Deus colocou na sua vida, aquele desejo que você está carregando há anos, há meses, há tempos orando. Ele quer pegar esse desejo e realizar no tempo correto. Mas quando você ter esse desejo, ter essa promessa, você não vai largar Deus por essa promessa. Abraão, ele teve, e deve ter sido o dia mais feliz da vida dele, quando ele recebeu a promessa do filho. Mas no dia que o Senhor falou para ele: oferece Isaac em holocausto, ele falou: nem o meu maior desejo me tira de perto do Senhor. Eu ofereço o meu filho ao Senhor. Porque o tempo, as provações, esse caminho que eu estou tendo que passar, isso vai fortalecer a minha fé no Senhor. E no dia que eu receber do Senhor, isso não vai me afastar do Senhor. Então agora eu consigo entender. Se eu estou tendo que passar todo esse caminho, talvez chorando, talvez aqui achando que eu não tenho mais força, é porque o Senhor está me preparando para aquele dia da promessa. E aquele dia da promessa, a promessa sendo realizada, a promessa sendo feita na minha vida, não vai me afastar daquele que é o Senhor da promessa, que é o Deus que tudo faz. Então Ele está preparando o meu coração. Ele está preparando para que quando eu pegue o meu Isaac, a minha promessa, eu não esqueça que Ele é o meu Senhor. Ele está me preparando, Ele está me fortalecendo, Ele está me ensinando que eu não posso viver longe do Senhor. É só um preparo, é uma caminhada, é chorando, mas aquele que leva a preciosa semente, gemendo, chorando, ele vai voltar com seus molhos, com seu fruto, com a colheita, no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está preparando o nosso coração.
Vocês vocês sabem, eu não sou uma pessoa que fica pregando bênção, bênção, bênção. Mas hoje o Senhor colocou isso na minha vida, para essa palavra, dizendo: o Senhor vai abençoar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai. Sabe, não é meu estilo de palavra, mas eu estava estudando por um outro tema, e o Senhor me deu essa palavra dizendo: vai acontecer, não desista dessa promessa, acredite nessa promessa, vai realizar essa bênção, continue sonhando, continue pedindo, continue firme, que eu vou fazer, aleluia. O problema é que deixamos no meio do caminho. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 3, livro de 2 Reis. Quem tiver dificuldades, 2 Reis está depois de 1 Reis. 2 Reis 3. E aqui vai contar uma história sobre 3 reis e Eliseu. Vamos no versículo 5. 2 Reis 3, versículo 5. Olha só o que vai dizer. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe, lembra daquele Acabe? De Elias, dos profetas de Baal, lembra? Aquele Acabe, ele morreu e teve um filho chamado Jorão. Então o Jorão estava reinando. Vamos lá, versículo 5 de 2 Reis 3. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, que agora era o filho de Acabe que estava reinando, ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de toda Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás comigo à guerra contra os Moabitas? E disse Josafá: eu subirei, eu vou com você, eu serei como tu, como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então ele disse: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, rei de Judá, e o rei de Edom, andando e rodeando como uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para entregar na mão dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Até aqui, só para a gente entender o contexto. Morre Acabe e Israel estava separado. Tinha a nação de Israel e a nação de Judá. E aí havia uma nação que era os Moabitas. Esses Moabitas, vendo que Acabe morreu, eles começam a vir para entrar em Israel. Esse rei de Israel agora fica com medo dos Moabitas, que está vindo em encontro para a guerra, e ele chama a nação de Judá, para eles se unirem para lutar contra os Moabitas. Amém até aqui? Então os Moabitas contra essas 2 nações. O caminho que eles iam passar para ter essa guerra, era uma nação chamada Edom. Edom é dos descendentes de Esaú. Lembra Esaú, Jacó lá atrás, que vendeu a bênção da primogenitura? Então Edom é da descendência de Esaú. E Edom fica no time de Israel, Judá, contra os Moabitas. Então está preparada a guerra: Moabitas, Israel, Judá e Edom. O caminho que eles vão fazer dura 7 dias. Caminhar 7 dias, para caminhar 30 minutos, eu choro, mas 7 dias caminhando no deserto é uma dificuldade. Mas no meio do caminho eles ficam sem água. E vocês vão entender o que isso tem a ver com a promessa de Abraão.
eles ficam sem água. E você viu ali no texto, no último versículo que eu li, que o rei de Israel já começa a reclamar, falar: Deus, tu pega a minha nação, Israel, pega a nação de Judá, pega a nação de Edom, para morrer aqui. O Senhor fez isso, o Senhor está me matando, e começa só a reclamar. Porque aquele que não está aliançado ao plano do Senhor, o tempo vai fazer reclamar. Mas aquele que está entendendo que o Senhor é o Senhor de tudo, ele vai falar: no meio da seca, no meio da falta, eu ainda tenho uma promessa do Senhor. Josafá fala assim: não, peraí, ninguém vai morrer não. Tem um homem lá, chamado Eliseu, e esse Eliseu é um bom profeta. Ele aprendeu com um tal de Elias, e Elias era aquele que orou e resolveu um problema de falta de água de 3 anos e meio. Então, se Elias resolveu um problema de água de 3 anos e meio, para Eliseu resolver esse problema, tá fácil. E vamos lá, versículo 12. Ele diz: Josafá, está Eliseu, com a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Edom, desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que eu tenho contigo? Vai aos profetas dos teus pais, vai aos profetas da tua mãe, que eram os profetas de Baal. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregar na mão dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, que é o rei de Judá, não olharia e nem te veria. Ora pois, me traga um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, aleluia, e disse, versículo 16: assim disse o Senhor: fazei nesse vale muitas covas. Até aqui já lemos bastante a Bíblia, o devocional da semana. Então eles trazem o Eliseu, e o Eliseu ele tem um desprezo, fala a verdade, pelo rei de Israel. Ele fala: olha, se não fosse Josafá, o rei de Judá, eu não ia olhar nem para a sua cara. O que Acabe fez, o que a sua mãe fez, o que o rei Acabe, o que o seu pai e sua mãe fez, eu não devia nem estar falando com você. Mas por causa do rei de Judá, eu vou levar essa consideração. Mas aqui está o ponto: no meio do deserto, no meio ali da seca, 7 dias ali caminhando, sem água, eles buscam ali Eliseu. Eliseu não tem uma resposta. Você viu que Eliseu não chegou dando uma ordem. Por mais que ele estava ali com o nariz torcido, por mais que ele estava ali com uma má vontade com o rei de Israel, ele ficou ali sem resposta. Ele não inventou. E o grande problema é que quando a gente está em uma situação sem a palavra do Senhor, a gente inventa. A gente acaba inventando moda e aí acaba quebrando a cara. Eliseu, ele não quis falar: o Senhor está falando, está fazendo. Ele falou: eu não sei, vamos buscar a Deus. Ele chama um tangedor, pega lá um instrumento e começa a tocar. E eles começam a fazer um louvor, a buscar a Deus. Porque se eu não sei o que eu tenho que fazer, se eu não sei o que eu tenho qual decisão tomar, eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou pôr um louvor ali no meu quarto, e vou começar a chorar, e vou começar a orar, porque a palavra do Senhor vai vir para instruir a minha vida, que caminho que eu tenho que tomar. Então entenda, quando eu não sei o que fazer, eu pego o tangedor, eu pego aquela música, entro no meu quarto, e fico lá até que o Senhor venha, aleluia. Não tem aquela música? Até que Ele venha, aleluia. Ele não quis inventar moda.
Ele não falou para não ficar feio, eu sou o profeta agora, 3 reis na minha frente, eu preciso dar uma palavra. Não, ele falou, estou nem aí com a minha reputação, o que eles vão achar? Eu primeiro preciso buscar ao Senhor, aleluia. Mas está com falta de água, tem 3 exércitos com sede, mas eu vou buscar ao Senhor, aleluia. Entende quem vai ter essa promessa? Esse desejo está no seu coração, mas sua prioridade tem que ser buscar ao Senhor. Se eu parar no meio do caminho e começar a viver do meu modo, começar só a querer fazer a minha vontade, as minhas vontades terrenas, eu vou ficar sem essa palavra. Mas no meio daquele louvor, tocando aquele instrumento, tangendo ali, veio a palavra do Senhor sobre Eliseu. É no meio do caos, do deserto, no meio da confusão, todo mundo ali cobrando a vida dele. Sabe aquela pressão? Já teve essa sensação de você estar no meio de um lugar e várias pessoas querendo uma resposta, te apertando, mas Eliseu estava ali, ó. Não, eu estou buscando ao Senhor, e Ele vai me dar a resposta, Ele vai me dar a saída. E veio a palavra do Senhor e fala: vive o Senhor, vão para os vales e comece a cavar. E é uma resposta diferente. Talvez os reis, os 3 reis, estavam esperando uma resposta como de Elias. Lembra de Elias? Vai vir uma nuvem como a mão de um homem, e vai vir uma nuvem que vai encher vai chover, e vai mudar a história. Mas não, Deus fala: vai lá e cave, e comece a cavar. Precisamos entender que Deus vai fazer, mas é da forma deles. A lógica humana, os planos que eu coloco, 2 mais 2 é 4, 4 dividido por 2, a minha lógica não vale nada. Deus, Ele fala: comece, vai para o vale e comece a cavar, e comece a cavar, e comece a cavar. E agora imagine, aqueles exércitos, 3 exércitos, vim com sede, cansado de uma caminhada de 7 dias, vem uma pessoa, um profeta que fala: vai lá e cave. Eu acredito, porque a Bíblia não fala todos os detalhes, mas eu acredito, eu posso imaginar, que teve soldado que foi lá com a maior vontade: eu vou cavar porque eu tenho a palavra do Senhor. Mas eu acredito que deve ter um ou outro que não pegou a pá, talvez pegou uma colher, talvez fez só uma covinha ali, talvez um nem cavou. Mas vai ter uns que vai falar: eu não estou vendo nuvem, eu não estou vendo água, eu estou com sede, mas eu vou continuar obedecendo a palavra do Senhor. Entende? É uma palavra para 3 exércitos, mas vai ter aqueles que vão falar: eu com sede, cansado, sem vontade, mas eu vou obedecer a palavra do Senhor, aleluia. O tempo, o cansaço, sabe, a escassez, mexe com a gente, sabe, existem 3 homens dentro de mim. Existe o homem natural, existe o homem carnal, e existe o homem espiritual dentro de mim. Então eu tenho 3 naturezas dentro de mim. Às vezes quando vem essa palavra, vai cavar, o homem natural fala: nossa, o que tem a ver cavar, e qual é a lógica? O carnal vai querer colocar a culpa em outro, e Deus vai lá: Deus, você tirou eu de lá para morrer no deserto, e vai reclamar e colocar a culpa em Deus. Mas a minha natureza espiritual, o homem espiritual, vai olhar e falar: eu tenho uma palavra, eu estou nem aí se tem lógica, eu estou nem aí se eu estou cansado, eu vou ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente tem que lutar com nós mesmos.
Jesus, ele disse: pegue a sua cruz e me siga-me. E ele fala: então você precisa fazer esse sacrifício de obedecer a palavra do Senhor, fazer esse sacrifício que é cavar, porque eles ficaram cavando durante o dia inteiro. Uns cavaram de verdade, outros não, outros foram ali, mas quando eles começaram a cavar, no meio do vale, aquela terra começou a brotar água, e brotar água, e brotar água, e aquela água ali saciou a sede daqueles 3 exércitos, de todos eles, aleluia. A obediência é o que vai trazer a mudança de vida para alcançar a promessa. A bênção está na obediência, a bênção está na obediência. Se eu quero alcançar essa promessa, eu preciso ser obediente à palavra do Senhor. Quem tem fé, aquele que tem fé, ele cava antes de ver a água. Talvez alguém viu começar a brotar água, falou: eu vou cavar também porque está dando certo. Mas aí não é fé. Fé é aquele que pega a rede, vai no mar, falando: eu pesquei a noite inteira, mas segundo a tua palavra, eu vou mais uma vez, porque eu tenho uma palavra, e jogo de novo. Depois que está lá cheio de peixe na rede, sair com o barco para ir lá ajudar não é fé. A fé é ir lá sem peixe, tendo pescado a noite inteira, cansado, já com a rede lavada, ele vai lá e fala: eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, e eu vivo por base a essa palavra que o Senhor falou na minha vida. Se você acha que apenas saciar a sede é pouco, Deus vai colocar os inimigos nas suas mãos, porque aquela água que começou a brotar ali, naquelas covas que eles fizeram, não foi apenas para saciar a sede, foi para derrotar os inimigos, porque começou a brotar água, e fez muita água, e como estava ali o pôr do sol, sabe aquele sol meio vermelho, ele começou a refletir na água, e aquela água veio de vermelha, e os moabitas de longe viram uma água vermelha, e pensaram: os 3 reis, eles lutaram entre si, e aquele vermelho que está de longe, é o sangue, e eles foram todos desleixados lá, naquele lugar, e o Senhor entregou eles na mão daqueles reis. Meu irmão, quando você cava, não é só pela necessidade, é pelo propósito na sua vida. Não foi apenas para matar sede, foi para vencer os moabitas. A obediência não é só porque não é o pecado aqui para não ir para o inferno, é para você alcançar uma promessa na sua vida, aleluia. Precisamos entender, o Senhor está dizendo: eu vou abençoar, eu vou cumprir essa promessa, mas eu tenho que obedecer. Não busque apenas obedecer, por obrigação, mas cave, obedeça, porque tem um propósito. Abraão, ele foi fiel ao Senhor, com Isaac ou sem Isaac, vendo o milagre, sem ver o milagre, ele teve isso na vida dele, porque ele foi fiel em todo o tempo. Então que fique uma palavra hoje, que Deus está pronto para dar essa promessa, Deus está pronto para fazer acontecer, para Deus fazer agora ou fazer daqui 90 anos, para Deus fazer algo impossível, para Deus fazer algo que é fácil para mim, para Deus é a mesma coisa, mas Ele está me preparando durante esse processo, e se durante esse processo Ele me mandar cavar, eu vou cavar. Pode parecer ridículo ser o único do exército que vai lá cavar, pode parecer ridículo eu ainda com a minha idade esperar essa promessa, mas eu ainda vou ficar firme, porque o Senhor me prometeu, e eu vivo pela essa palavra, aleluia. Se eu não sei o que fazer, eu vou trazer uma música,
Como Eliseu, ele trouxe a música e a palavra do Senhor fez. E a palavra do Senhor veio. A palavra do Senhor está para nós, irmãos. A palavra do Senhor veio sobre nós. Não sei o que é cavar para a sua vida. Talvez você já entendeu quando eu já disse. Talvez Deus já revelou no seu coração. É aquilo que eu preciso voltar a me dedicar. É aquilo que eu preciso fazer. Porque eu obedecendo, vai matar essa necessidade. E vai derrotar aquele Moabe na minha vida. Que Deus abençoe, igreja. Que a tua fé fique firme. Que você não desista dessa promessa, dessa palavra. Que a gente continue firme, mesmo sem a esperança. Para encerrar, Abraão, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Não havia mais esperança em Abraão em ter um filho, mas sem esperança, ele continuava crendo que o Senhor é fiel para cumprir na vida dele, aleluia.